6 anos em que a gente estuda para ter um diploma como médico, com infinitas horas de estudo, mais infinitas horas de estágio dentro de hospitais, eu não tive uma aula sequer a respeito da saúde da população LGBTQIA+. Para mim, dentre as atividades que nós realizamos nessa parte do projeto, foi especialmente marcante um grupo, uma discussão em grupo que nós fizemos, em que já na rodada de apresentações, as participantes, além de dizerem seus nomes e algumas características, começaram já a compartilhar alguns relatos das suas experiências. Os dados, que vão ser gerados, eles também vão ser extremamente úteis e importantes para orientar e redirecionar as políticas públicas em saúde que devem ser desenvolvidas e voltadas para essa população. Sobre as mulheres trans e travestis, pensar o quanto esse nome ou esse guarda-chuva diz algo sobre um grupo que é, na verdade, muito heterogêneo entre si, e isso é de uma complexidade enorme também, porque essas mulheres têm características distintas entre si e, ao mesmo tempo, são as relações sociais que colocam todas elas simultaneamente no mesmo lugar de vulnerabilidade. O sucesso certamente foi devido ao empenho de toda a equipe e das participantes que carinhosamente atenderam ao nosso chamado. Núcleo de Direitos Humanos e Saúde, focado na população LGBTQIA+. Na época que nós nomeamos era LGBT, a gente pôs um mais ali, mas as letrinhas foram se associando. E desde que foi fundado, a gente vem fazendo um conjunto de estudos e pesquisas. O foco da linha de pesquisa original é HIV/AIDS, e a gente foi saindo do problema da doença, da infecção, para as pessoas, para os determinantes, para as questões sociais que tornam determinados grupos mais vulneráveis a essa infecção. Então, acho que a pegada dos direitos humanos é muito importante, ela norteia o que a gente faz. Diante da pandemia e da parada inesperada, a equipe desenvolveu estratégias de manter comunicação com as participantes o tempo inteiro. Isso não estava previsto, não era uma exigência, quer dizer, as pessoas estavam comprometidas com o trabalho de uma maneira muito bacana, de modo a conseguir dar conta do que era previsto, apesar de todas as dificuldades que a gente teve com a pandemia. Quero crer que a gente tem uma forma bem particular de trabalhar, que é não se limitar exclusivamente ao que são os objetivos da pesquisa e não ter uma postura estritamente acadêmica diante da população com a qual a gente trabalha. O que significa que a gente se envolve com as pessoas, e com os problemas, e com as alegrias, eventualmente, com os sucessos também. Então, isso torna a atuação do Nux intensa. O tempo inteiro, para todos os lugares. Como um projeto de pesquisa, Transodara provê cuidado, cultivo da autoestima e acesso à assistência em saúde. A palavra Odara, presente no vocabulário do Pajuba, de mulheres trans e travestis, faz referência ao belo, grandioso e positivo. A gente fez encontros em grupos e individuais, e a nossa ideia era conhecer melhor da perspectiva das participantes o que funcionava e não funcionava, e definir escolher um nome para o projeto, um nome que tivesse a ver com elas. E o Transodara surgiu do grupo, de um desses encontros, por uma das participantes, e foi unânime. E os elementos visuais também que surgiram a partir dos encontros foi um corpo em transformação,
e as mãos entrelaçadas representando apoio, cumplicidade e força. A partir desse conjunto de imagens e palavras que a gente reuniu, né, depois de todos os encontros, a gente precisava pensar como que esse conteúdo ia se desdobrar, né, aparecer nas peças de divulgação que a gente precisava produzir. Então, esses selos surgiram um pouco dessa ideia de ser uma coisa que pode se espalhar por todos os lugares, né? Um projeto que para a gente foi muito rico e a gente aprendeu junto, né? Esse processo de fazer junto tanto com a equipe do Nudes quanto com os participantes. Eu acho que é sempre um aprendizado para a gente e a gente ficou muito feliz de participar e queria agradecer também todo mundo que, enfim, a gente não teria feito ele sozinhos. Então, acho que foi isso. Meu nome é Micaela Reis, eu sou agente de prevenção do programa de prevenção da DST/AIDS aqui em São Paulo. Sou atleta do time também Angels Vôlei, primeiro time trans da cidade de São Paulo, né, e do estado por enquanto. A minha vida mudou muito porque é uma acessibilidade na área médica que a gente não tem. A gente tem uma assistência aqui maravilhosa, somos bem recebidas e precisamos, e sabemos que muitas travestis e transexuais só sobrevivem até 35 anos. Porque aqui só trabalha pessoas maravilhosas que vão ajudar a gente no que a gente mais precisa. Participando do Transadara também. E as meninas também que não participaram tanto do Transadara, do Transamiga, também pode participar também agora do Transadara, entendeu? Venham meninas, é muito bom. Não importa de onde você estiver, é importante que você venha participar. A pesquisa Transodara foi conduzida em 5 capitais do país: Manaus, região norte do Amazonas; Salvador, região nordeste da Bahia; Campo Grande, região centro-oeste do Mato Grosso do Sul; São Paulo, região sudeste do estado de São Paulo; e Porto Alegre, região sul de Rio Grande do Sul. Das mulheres trans e travestis entrevistadas, 88% tinham entre 20 a 49 anos, 7% por volta de 50 a 67 anos e 5% das entrevistadas tinham menos de 20 anos. 3% se identificam como amarelas ou indígenas, 26% como brancas e 71% como pardas ou pretas. Neste estudo, 64% se consideraram como mulheres transexuais, 24% como travestis e 12% com outras identificações. 85% de 1.317 entrevistadas relataram terem sido discriminadas alguma vez na vida por serem travestis ou mulheres trans. 63% em espaços públicos, 46% no seu próprio bairro, 45% com a sua família e 43% em comércios e espaços de lazer. Olá pessoal, foi uma satisfação imensa ter participado do projeto Transodara aqui em Salvador, Bahia. Foi um momento de muito aprendizado com as travestis e mulheres trans, com histórias de força, de luta, de resistência aqui na nossa cidade. Quero agradecer a toda a nossa equipe aqui do sítio de Salvador pelo trabalho lindo que fizeram, toda a equipe clínica, administrativa e a equipe de pesquisa. Eu gostaria de agradecer pelo empenho, pelo esforço e pelo trabalho nessa pesquisa. Aqui em Salvador, nós podemos notar um grau de vulnerabilidade enorme, né, entre as mulheres atendidas no Transadara. É a primeira oportunidade para muitas delas de ter contato com um profissional que estivesse atento a essas demandas, né, essas necessidades. Aqui elas puderam ter atendimento, diagnóstico, sair com tratamento. Colocar essas pessoas
né, dentro desses serviços, mostrar aos gestores, aos outros profissionais de saúde que essas pessoas existem e que precisam de acompanhamento. A minha experiência nesse projeto foi sensacional. A experiência com Transodara foi muito boa, né? O acolhimento dos profissionais da clínica é muito boa. Eu pude, como enfermeira, aprender novas técnicas, lidar com o público que tinha necessidades mais específicas, com relação à aplicação de medicamento. A experiência que eu tive nessa pesquisa foi maravilhosa, de poder atender uma população muito vulnerável, sabe? E poder acolher elas com todo o meu carinho e minha dedicação. O importante para mim ter participado do Transodara é a empatia, o acolhimento e a educação dos profissionais que lá nos atenderam. Eles souberam lidar e foram se informando mais e mais para saber lidar mais com as meninas trans também, né? Então eu acho importante que o Transodara se explanda para outros lugares, né? Que assim as trans e as travestis possam ter esse atendimento no qual nós tivemos aqui em Salvador, Bahia. Esse projeto vai ser muito bom para abrir os olhos, né? Principalmente para a construção de políticas públicas para essa população. E também foi muito importante, porque eu aprendi muito que a gente tem que ficar muito atento a todas as ISTs, né? É muito importante, porque às vezes a gente deixa de lado, deixa de se cuidar. Aprender tudo e passar para as outras meninas trans, para elas darem continuidade e passarem para outras pessoas também. Eu vim hoje aqui agradecer por participar dessa pesquisa e uma experiência que eu vou levar para toda a minha vida. Obrigado aos profissionais do Transodara. Eu queria começar dizendo que foi um grande prazer trabalhar na pesquisa Transodara. Estar trabalhando está sendo um aprendizado constante. Aprender a superar um conjunto de barreiras e dificuldades que nos foi imposta com o advento da pandemia de Covid-19 foi um grande aprendizado. Do ponto de vista da metodologia científica, nós tivemos de repensar muitas estratégias e isso significou também repensar a própria equipe da coleta de dados, que foi reduzida ao mínimo necessário e que teve de se retrabalhar e recapacitar para pensar sobre as funções que ia estar exercendo em campo, de que forma ia estar sendo feito isso. Sobre as mulheres trans e travestis, pensar o quanto esse nome ou esse guarda-chuva diz algo sobre um grupo que é, na verdade, muito heterogêneo entre si, e isso é de uma complexidade enorme também, porque essas mulheres têm características distintas entre si e, ao mesmo tempo, são as relações sociais que colocam todas elas simultaneamente no mesmo lugar de vulnerabilidade. Então, é preciso que a gente dê conta nas políticas sociais dessas especificidades desse grupo, pense sobre políticas que possam reduzir essas iniquidades e reduzir essas vulnerabilidades e, ao mesmo tempo, não tratar todas as mulheres trans e travestis como se fossem uma coisa só ou se fossem todas iguais. A possibilidade que com esse estudo nós tivemos de não apenas obter conhecimentos, né, testar as participantes para várias ISTs, mas, sobretudo, poder, a partir da participação na pesquisa, a partir dos resultados dos exames, inserir essas participantes na rede de cuidado. Seja através do cuidado proporcionado no próprio projeto de pesquisa, né, com o tratamento de algumas ISTs, com o acolhimento, com a oferta de vacinas, mas também, em vários casos, a inserção dessas participantes na rede pública de saúde, que muitas vezes elas desconheciam ou tinham um acesso mais dificultado. Apesar dos inúmeros desafios que a pandemia impôs a todos nós finalizamos a pesquisa na nossa cidade e conseguimos atender 181 mulheres trans e travestis. Inúmeros dados gerados, né, que vão ser gerados a partir do desenvolvimento dessa pesquisa, eles são extremamente úteis e extremamente importantes
para que a gente consiga identificar as principais barreiras e dificuldades que essa população enfrenta quando ela acessa o serviço de saúde. Eu também acredito que os dados, né, que vão ser gerados, eles também vão ser extremamente úteis e importantes para orientar e redirecionar as políticas públicas em saúde que devem ser desenvolvidas e voltadas para essa população. A nossa equipe, ela tem o compromisso de continuar as discussões com os principais gestores ou representantes do movimento e buscar, né, principalmente buscar as soluções para esses problemas de acesso, cuidado, buscando essas soluções para garantir cada vez mais um atendimento em saúde mais humanizado e voltado para essa população na nossa cidade. Não foi somente um projeto de pesquisa, foi uma ação solidária de pessoas e parceiros comprometidos com a saúde da população das mulheres trans e travestis de Manaus. Desafios tivemos muitos, mas todos foram superados com o apoio constante da coordenação nacional, que mesmo distante e em diferente fuso horário, sempre esteve presente aqui conosco. Mas nosso maior desafio mesmo foi a pandemia e sua dramaticidade. Manaus viveu um caos que só em lembrar me causa tristeza e dor. Mas estamos superando e o Transodara foi realizado com sucesso em meio a tudo isso. Mas ficou a certeza de que nem as infecções, nem a precária condição de vida das mulheres elimina de suas vidas a alegria, a coragem e a capacidade de sonhar. O Transodara foi, para as mulheres trans e travestis, uma porta especial para o SUS. Um SUS verdadeiramente inclusivo e acolhedor. Essa pesquisa acessou e atendeu mais de 400 mulheres transexuais e travestis aqui na cidade de São Paulo. A oportunidade de oferecer para essa população, além, né, das testagens, além de tentar identificar o perfil, né, dessa população e a incidência de sífilis, a gente teve a oportunidade também de oferecer vacina, e que também é uma oportunidade de prevenção. Foi muito importante para mim conhecer a vida delas, a trajetória delas, os problemas delas e ajudar, cuidar um pouco delas, né? Prestar essa assistência que a gente fez na pesquisa, que eu acho que para elas foi muito importante, quanto para a gente que participou. Para mim, trabalhar com projetos como o Transodara é muito importante, pois além dos números, além dos dados que a gente enxerga ali no trabalho, estão as pessoas, né? E a gente pensa muito em como o nosso trabalho vai poder ajudar e a melhorar a vida dessas pessoas. Foi imprescindível também, foi ser uma fonte de informação e de tirar dúvidas de saúde, para além do tema de infecção sexualmente transmissível, que era o foco inicial. Uma contribuição muito importante dessa pesquisa para a comunidade vai ser de tentar diminuir um pouco a lacuna que existe em relação à descrição de sintomas mais comuns de infecção sexualmente transmissível na população de mulheres trans. Foi nesse espaço de cuidado que nós acolhemos e nos aproximamos ainda mais das experiências de vida de cada uma delas, o que tornou esse espaço de pesquisa um espaço muito vital. Cada vez que a gente entrava ali para aquela sala de pesquisa, era um momento de descoberta, de novas histórias. Foi satisfatório saber que o quanto esse projeto ele cuidou das pessoas. Sentia compartilhando de sentimentos como a expectativa em relação
ao agendamento, ao recrutamento, a busca ativa para que a gente conseguisse trazer um número maior possível de mulheres para concluir os tratamentos que foram indicados e as profilaxias também. Nos 6 anos em que a gente estuda para ter um diploma como médico, com infinitas horas de estudo, mais infinitas horas de estágio dentro de hospitais, eu não tive uma aula sequer a respeito da saúde da população LGBTQIA+. Durante nossa formação médica, a gente aprende a examinar corpos cis. Assim como nada que vá além disso, eu tive a ajuda das pacientes, né, das participantes, porque com muita sensibilidade, com muita delicadeza, elas foram me corrigindo quando eu cometia algum erro, falava alguma coisa que não fazia sentido, e foram me ensinando como examiná-las, que formas que era melhor, como tratá-las, que formas de prevenção fazia sentido na realidade delas. Foi especialmente marcante um grupo, né, uma discussão em grupo que nós fizemos, em que já na rodada de apresentações, as participantes, além de dizerem seus nomes e algumas características, começaram já a compartilhar alguns relatos das suas experiências, né? Então havia uma vontade de falar, talvez uma necessidade de falar, de serem ouvidas, e essa parte da atividade, que em geral durava poucos minutos, foi se estendendo, foi ganhando uma proporção maior, né? Algumas participantes foram se mobilizando com aquilo que ouviam das outras, algumas foram trazendo respostas àquilo que era levantado pelas primeiras, e nós percebemos ali algo que depois foi bem recorrente nas entrevistas que pudemos fazer num segundo momento com as participantes, entrevistas individuais em profundidade, em que elas contavam que o movimento de busca pela saúde, por serviços de saúde, ele tem sido mediado por alguma amiga, alguma conhecida, em geral outra travesti ou mulher trans, de modo que essa rede de apoio ela tem se configurado de um jeito decisivo, né, fundamental para o enfrentamento das barreiras de acesso aos serviços. O acesso à saúde da população trans é extremamente precário, e estudos como esse se mostram mais do que nunca justificado e necessário. Mas para a gente falar disso, também é importante falar que esta equipe tinha total sensibilidade para entender que um corpo trans carrega marcas e carrega necessidades diferentes de um corpo cis. E aí chega a pandemia, o nosso protocolo de saúde, né, a nossa metodologia de trabalho é modificada em decorrência disso. Ponto de referência para as meninas que participaram, de cuidado, de nos encontrar aqui, de querer saber da equipe, enfim. Então, todo esse processo fica porque é isso, a equipe sensível, a equipe preparada, a equipe que se torna referência mesmo com o projeto já finalizado. Acho que isso tem que ser levado também em conta. A gente possibilitou, né, o acesso à saúde, o acesso à compreensão de prevenção, acesso a outros serviços oferecidos pelo CRT. É importante falar que é acesso de uma política, né? Que muitas vezes essa orientação não chega, ou quando chega, seja de forma muito violenta, ou muito cruzada, ou inacessível, né? E aqui a gente conseguia decodificar isso para elas de uma maneira muito cuidadosa, né? E eu acho que quando a gente fala nessa questão da vinculação, do acolhimento, é isso, né? Pensar para além do projeto de pesquisa, de pensar muito para fora, né? No acesso a uma política, né? Que muitas vezes não é acessado, né? E pensando no que, de repente, o Transodara
trouxe ou o que mais marcou, mas pra gente, tipo, toda a equipe, foi essa questão do afeto. Que o afeto, ele rompeu muitas barreiras e construiu outras, justamente para estar tentando ter esse acesso que as meninas não têm. E elas não eram apenas mais um número no projeto, são pessoas que fazem parte desse projeto, que o quanto isso era importante também diante do que nós estamos ainda vivendo. E naquele momento era o começo, era muito forte, não sabia de nada, lidar com o invisível, com o que poderíamos ou não, se voltaríamos ou não vivas, enfim, várias questões que norteavam. E acho que o afeto pra gente, o que mais marcou, e assim, rasgo mesmo, acho que todas nós rasgamos esse verbo, é bater nessa tecla, que isso que fez com que a gente também se sentisse mais fortalecidas para continuar aqui com ela. Nós finalizamos emotivas, né, porque vem muitas lembranças aí e guardadas no coração de todas, isso pode ter certeza. Na hora que a gente faz o reconhecimento dos direitos e entende, né, que todos temos direitos iguais, a gente vai buscar como é que a gente provê isso. Eu sou Bianca Marraf, tenho 45 anos, vou fazer agora 16 de outubro. Essa navegadora para a vida toda é o cuidar, né? Cuidar do outro. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu tive essa sensibilidade de cuidar. E principalmente das minhas amigas, né? Que são meninas vulneráveis, que são expulsas de casa, muitas das vezes jogadas, sem sonho nenhum, que foi o meu caso, que eu tinha abandonado tudo. E quando você passa pela primeira entrevista, você já sai cheia de sonhos. Não, eu vou resgatar todos aqueles meus sonhos que eu joguei, que eu achava que eu não era ninguém. Quando você passa pelas entrevistadoras, que elas começam a te fazer as perguntas, e aí tem frases que você nunca nem ouviu falar na sua vida, né? E você ouve ali e fala, ai, que legal, ai, que bom, que eu estou próxima de uma pessoa que ela está conseguindo me ouvir e ela está respeitando a minha identidade, o meu nome social.